aí, você está pensando em casar ou já casou, mas não entende como é que funcionam os regimes de casamento? Porque você sabe, né? Tem comunhão universal, parcial, separação de bens. Em caso de divórcio, quem tem direito ao quê? Como que eu devo conduzir, então, as finanças da minha família dentro de cada um desses sistemas? Então, vem comigo, vem entender tudo agora. É isso, gente. Hoje falando aí sobre os regimes de casamento. E você é casado? Tá pensando em se casar? Como é que funciona no seu lar? Antes de você aí se relacionar, você já pensou sobre isso? Como você gostaria de fazer? Vocês conversaram antes, quando estava no noivado, no namoro, sobre como faria? Não, até hoje não pensou nisso, casou, nem lembra qual foi o tipo que você fez aí, regime de casamento. Escreve aqui para mim nos comentários, eu quero saber como que você tem lidado com esse assunto. E claro, não deixe de curtir esse vídeo e encaminhar para mais pessoas aí, se você sabe que tem gente que está planejando casar ou casou e até hoje não entendeu esse assunto de direito, manda para eles que com certeza vai ser útil o vídeo de hoje, tá bom? E claro, não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito. Antes da gente voltar, né, começar na verdade o assunto de hoje, voltar a ver nossa convidada aqui com a gente, eu queria te oferecer a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você já acompanha aqui o canal, você já conhece. A gente oferece inteiramente grátis para você que está aí em casa essa revista, que nada mais é do que um aprofundamento do que a gente aprende sobre finanças na Palavra de Deus, na Bíblia. É um complemento também do que a gente fala tanto aqui no Saldo Extra, episódio após episódio, tá bom? Então, se você não tem a sua e gostaria de se aprofundar ainda mais no assunto aqui do nosso canal, não deixe de pedir a sua, novotempo.com/saldo extra, tá certo? Então tá, agora sim. Bem-vinda de volta, Carol. Tudo certo? Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Vamos falar, então, o prazer é nosso. Vamos falar mais uma vez, então, agora um outro assunto que é muito importante e que muita gente acho que também não sabe muito. Eu, por exemplo, agora vou usar esse momento para tirar todas as minhas dúvidas. Na verdade, quando a gente fica noiva, a gente se preocupa com muitas coisas, né? Com o casamento, com a execução, com a casa, mas poucas pessoas se preocupam com esse assunto tão importante. É verdade, eu mesma, quando eu casei, eu não tinha ideia, assim, eu ouvi falar, tinha que escolher um regime, aí eu pesquisei na internet, falei qual que é o mais comum, aí eu vi que era, acho que o parcial, aí eu falei, escolhi esse, mas até hoje eu não sei, e você tá aqui para tirar minhas dúvidas pessoais. Mentira, é para todo mundo tirar as dúvidas, mas realmente, né, não dá, a gente precisa conhecer os regimes antes de casar. Você que eu acho que sabia bem o que estava fazendo antes de casar, Com certeza, né? Mas olha, é muito importante também que o cartório faça esse papel, né? Você pode também fazer esse papel quando você vai dar entrada, você pode tirar suas dúvidas, né? Mas num caso um pouco mais complexo, é importante também a ajuda de um advogado, né? Tá vendo? O cartório de Jacareí que não me ajudou nesse assunto, tá me devendo. Carol, vamos lá então. Quando a gente fala de regimes de casamento, a gente tá falando do quê? Então, nesse caso, Kathleen, o regime de casamento, ele existe para pontuar, na verdade, como vai ser a interação financeira do casal, né? Em relação ao patrimônio que eles têm antes e depois do casamento, como vai ser a interação dentro do lar, né, em relação a esse patrimônio, né? Vou poder me desfazer do meu bem sozinha? Preciso dar satisfação para o meu cônjuge? Existe um regime de casamento específico para cada situação, tá? Existem pessoas que são muito abastadas, né, antes de se casar, sortudas, né? E outras que vão construir um patrimônio após o casamento, né? Então é importante ter muita sabedoria no momento de fazer essa escolha para que posteriormente você não saia aí com nenhum prejuízo, né? Ou tenha algum problema financeiro. Entendi. E quais são, assim, os principais que a gente precisa conhecer? Olha, existem vários tipos, né? Mas os mais comuns são parcial de bens, que, conforme você comentou, né? Foi o regime aplicado por você. Na verdade, ele é o regime legal, tá? Desde 1977, caso você não opte por nenhum regime, se você só chegar lá e marcar o casamento, vai ser esse regime que vai ser aplicado, tá? É o da parcial de bens. Nós temos a universal de bens e nós temos a separação total de bens. Eu trouxe hoje um material para tornar mais fácil, né, para quem está assistindo, entender como funciona cada um desses regimes, tá? Vamos lá, mostra. Eu acho que vai ficar na tela pra gente aí isso, agora. Isso, edição, coloca aí pra gente, a gente vai acompanhar aqui pelo computador. Eu sou muito visual, então eu acho que todo mundo vai entender melhor aí, tá? Nós vamos começar pelo regime legal, que é o da parcial de bens, como você disse, é o mais comum, no qual tudo que for adquirido na constância do casamento, onerosamente, ou seja, comprado, né, vai ser comum entre os cônjuges.
cônjuges, vai ser partilhado entre os cônjuges. Então, como você pode verificar aí na sua tela, bens adquiridos onerosamente por A e B, né, vão estar aqui na intersecção dos dois círculos, tá? Ou seja, vai ser um patrimônio comum. Os dois. O que for adquirido fora do casamento, antes, né, do casamento, ou de forma gratuita, ou seja, por meio de doação ou uma herança, isso não entra no regime de bens. Isso é os bens particulares que tá para fora aqui do círculo. Então, por exemplo, eu sou casada, se minha avó, né, vem a falecer e ela deixa um apartamento para mim. Esse apartamento é meu, não é nosso. É um bem particular seu, tá? Ele não entra no seu regime de casamento, tá? O seu esposo, no caso de divórcio ou uma outra situação, ele não teria direito, tá? No caso, os bens também doados, né? Mesmo que seja na constância do casamento, seu pai decidiu adiantar aí uma doação em vida, também não entraria. Então, é só o que for comprado onerosamente pelo casal é que vai ser aí partilhado. Mesmo que no documento a gente comprou uma casa, mas tá no nome só de um, não importa, porque os dois têm direito. Isso. Como foi declarado que, obviamente, né, vão pegar a documentação de vocês, lá vai constar que vocês são casados pela parcial de bens, mesmo que somente você assine, o seu esposo posteriormente vai ter a direito a esse imóvel. Mas depois a gente vai falar sobre a diferença de partilhas em inventário e divórcio, mas é um outro momento, né? Esse seria, então, o parcial. O parcial de bens. Tá. Isso. Qual que seria o próximo, Carol? O segundo é o da universal de bens, tá? Esse regime é um regime um pouquinho mais antigo, tá, Kathleen? Por que mais antigo, né? Porque antigamente era ele que era o regime legal, exatamente. Esse regime, na verdade, tudo que você adquiriu antes, depois do casamento, né, de forma gratuita, de forma onerosa, tudo vai comunicar. Então, por exemplo, né, antigamente não importava se você recebeu uma herança, se você comprou, se você trabalhou junto, tudo fazia parte ali do casamento. Mas também era bem mais difícil, né, ocorrer o divórcio e tudo mais. A partir de 1977, esse regime mudou, tá? Então, a partir de agora, o regime legal é esse. Mas, e aí? Eu quero casar por esse regime hoje em dia, porque eu tenho um patrimônio muito, né, vasto antes de eu casar e eu gostaria que meu cônjuge tivesse direito. Você pode optar por esse regime, mas para isso você vai precisar fazer um pacto antinupcial. Você vai precisar ir a um cartório de notas e lá confeccionar um pacto no qual você vai optar pelo regime da universal de bens. Então eu não posso só chegar lá e falar, gente, eu vou casar, comunhão universal, tchau. Não. Você precisa fazer um documento a mais, que geralmente não é no cartório onde você vai se casar, é um cartório separado. Tá? Tem toda uma documentação que precisa ser feita primeiro para comprovar que eu de fato estou querendo fazer essa... Isso funciona bastante quando você quer realmente que seu cônjuge tenha direito a tudo aí, né? Independente de qualquer coisa. Certo. E aí o outro parece que aí agora é tudo meu e tudo seu. É separado, que é o da separação total de bens, né? Também é um regime que você vai precisar de um pacto antinupcial para que você possa, né, ter ele, né, no seu casamento, mas é um regime que, na verdade, é muito indicado para pessoas que elas têm uma vida financeira muito ativa, elas às vezes têm um patrimônio, né, anterior, familiar, né, antes ao casamento, que elas não desejam que de forma alguma tenha relação com o cônjuge, né, ou até mesmo como elas se tratam de empresários, pessoas que compram e vendem imóveis, trabalham com administração de bens, né? E elas não querem nenhuma vinculação com o cônjuge. Então, essas pessoas, em momento algum, elas vão precisar da anuência do cônjuge, né? O que é de A é de A e de B é de B, né? Mas aí vamos supor, né, que durante esse casamento eles queiram adquirir algo juntos. Aí, nesse caso, você não pode ir sozinho no cartório, né? Os dois precisam comparecer e eles vão comprar o bem como coproprietários, né? Eles vão assinar juntos ali a documentação e depois, né, ficaria 50% para cada um. Mas conforme você vê na figura, né, que nós colocamos na ilustração, o que é de A e mesmo depois, né, do casamento, os bens particulares continuam sendo separados aí. Entendi. O que muita gente talvez fique em dúvida é falar, tá, mas por que a gente está num canal cristão aqui falando sobre isso? Né? A Bíblia não aconselha divórcio, esse tipo de coisa. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Carol? Tem duas chances de você precisar usar, no caso de um divórcio e no caso
de algum dos dois vir a falecer e aí, nesse caso, você precisa se enquadrar em algum desses. Exatamente. A dissolução do casamento, ela acontece, né, por Deus, na Bíblia, ela deveria acontecer somente com o falecimento, mas infelizmente, por inúmeras razões, né, isso acontece hoje em dia por outros meios, por causa do divórcio, mas a gente precisa se preocupar com isso, Kathleen, porque nós estamos entrando num relacionamento em que as partes, né, depende das duas partes. Então, muitas vezes você não tem essa intenção, mas pode ser que mais para frente, né, o seu parceiro, sua parceira, ele tem essa intenção. Então, é importante, sim, você pensar, porque muitas vezes não é só o seu patrimônio, é o patrimônio da sua família, né? É algo muito importante a ser pensado antes. Então, não existe assim, porque eu sou cristã e tal, esse é o mais aconselhável. Não tem isso, depende da realidade de cada um, né? E tem muito a ver com o que você fala aqui, né? Com a administração financeira mesmo, com o seu patrimônio, como você lida com o seu patrimônio, né? A gente precisa adequar aí de acordo com as suas necessidades. Tá. E aí, você ia falar alguma coisa? E tem mais uma dica também muito legal, que existe a possibilidade de você criar um de casamento. Você não é obrigada a ficar com um desses aí. Não, existem hoje profissionais especialistas em criar um regime de bens. Que seria acordo pré-nupcial, é isso aí? Um acordo pré-nupcial. Na verdade, é um termo mais assim, né, de filme, de novela, né? Mas existe uma forma de confeccionar um acordo pré-nupcial, né? Um regime específico, na verdade, né? No qual você vai determinar as regras. Então, é muito bacana. Mas, conselho, procure um especialista na área, porque é muito complexo, né? E você precisa ter bastante conhecimento aí para fazer isso. Tá, então em caso de divórcio, aí você vai cair diretamente num desses aí e ver como é que vai funcionar, né? Exatamente. Ou no falecimento, né? Infelizmente pode acontecer também. E outra coisa que eu fiquei na dúvida, tem como eu alterar o meu regime de casamento depois que eu já sou casada? Por exemplo, eu sou casada há 5 anos, olhei e falei, eu acho que esse não era o ideal. Tem como mexer ou já foi? Existe essa possibilidade, não é a mais adequada, tá? Por isso que existem os acordos pré-nupciais, né? A gente sempre fala do da prevenção. Existe a possibilidade judicial, são em alguns casos somente que são autorizados, tá? O casamento é muito sério, né? A gente fala muito sobre isso, inclusive, né, no nosso meio, mas são alguns casos, algumas exceções e demanda uma ação judicial na qual o juiz ele vai avaliar, né, até o momento em que foi proposta a ação, qual era o regime, o que estava vigente, o que tinha de patrimônio e dali para frente ele vai prosseguir, obviamente, respeitando a lei e os direitos de ambos. Certo. Então, vocês estão vendo, gente, que o ideal é já vai casar, já pensa nesse assunto, Sim. já faz a coisa certinha. Inclusive, eu até separei um verso que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui sobre casamento, super conhecido quando a gente trata desse assunto, que está lá em Mateus 19:6, eu anotei aqui. Vocês estão vendo esse tanto de folha nossa aqui, porque falar de direito, a gente precisa de uma colinha, né? Sim, é muita coisa. Aí eu anotei aqui também no meu o versinho bíblico de hoje, que diz assim, Mateus 19:6. Assim, eles já não são mais 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, quando a gente está falando aí de casamento, a gente está falando de uma coisa muito séria. Ainda mais quando a gente, né, nós cristãos, é uma coisa que ninguém é para separar, é para ser realmente para sempre. Então, como a gente falou aqui, tem 2 opções, você pode ser o divórcio, que eu espero que não seja o seu caso, e também o outro também não gostaria, mas infelizmente pode acontecer com o falecimento do seu cônjuge, né? Então, eu espero que o que Deus uniu, que o seu casamento, que ele dure para sempre, entre no seu casamento lutando para ele de fato ser para sempre, porque tem muita gente que entra já pensando assim, se não der certo tudo bem, eu separo. Não é essa a mentalidade de um cristão. E se por alguma coisa você fala assim, não vai ter jeito, Kathleen, eu não tinha essa mentalidade antes, eu vou ter que me separar, né, tá difícil. Tenha certeza de que você fez tudo o que você podia primeiro, né? O que Deus uniu, que ninguém separe. Então, converse com Deus, veja se realmente não existe uma outra solução. Ore para Deus para que Ele talvez aí dê tempo ainda de salvar o seu casamento, né? E com a bênção de Deus você vai conseguir. E aí, dentro do regime de casamento, vocês vão conseguir ser felizes e optar pela melhor opção, tá certo? Obrigada, Carol, por ter vindo. A você. E você vai embora, Carol? Não. Semana que vem, Carol tá de volta. A gente vai falar sobre pensão alimentícia, que também é outro assunto muito importante, bem recorrente, né? Bem. Então, a gente volta na semana que vem. Até lá.